Olá, meu nome é Mariana, graduando do curso de Farmácia da UFPB e bolsista do Programa de Iniciação Científica. Apresentarei o trabalho intitulado Aspectos Epidemiológicos da Leishmaniose na Paraíba, cujo plano é a prevalência e variáveis epidemiológicas da leishmaniose tegumentar e visceral no estado no período de 2018 a 2020. O trabalho foi orientado pela professora doutora Caliandra Lima e ele vai de encontro ao item 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Saúde de Qualidade. A leishmaniose corresponde a uma zoonose de considerável prevalência no país, principalmente na região Nordeste. Ela é transmitida pelos conhecidos popularmente como mosquito palha e, mais especificamente, pelas fêmeas dessas espécies de flebotominas. Ela pode ser classificada em leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral. E a leishmaniose visceral é classificada ainda em leishmaniose visceral humana e leishmaniose visceral canina. Na imagem, podemos observar o mosquito palha, o mosquito transmissor, e uma imagem microscópica dos protozoários transmissores da leishmaniose. Em relação aos objetivos do trabalho, destaca-se como objetivo geral analisar a distribuição das leishmanioses, tanto tegumentar quanto visceral, ao longo do estado da Paraíba. Além disso, como objetivos específicos, destaca-se estimar a prevalência da leishmaniose tegumentar e visceral, construir mapas com as taxas de prevalência, analisar a correlação entre a taxa de prevalência e variáveis sociais, econômicas e demográficas e consolidar um artigo científico por meio deste estudo. Considerando os aspectos metodológicos, vale ressaltar que esse trabalho corresponde a uma continuidade do trabalho que foi realizado na vigência de 2018 a 2019. Ele é caracterizado como um estudo ecológico de abordagem quantitativa e ele foi realizado no LACEN do estado da Paraíba. A população foram todos os municípios do estado e a amostra foi de 55% desses municípios, ou seja, aproximadamente 120 municípios. Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva dos dados coletados, posteriormente calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson para analisar a correlação das variáveis independentes com os casos de leishmaniose na Paraíba. E vale destacar também que esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da UFPB e ele seguiu todas as diretrizes corretamente. Em relação aos resultados, pode-se observar na tabela 1 a distribuição do número de exames realizados e dos casos positivos para leishmaniose. Então, ao longo do período estudado, observa-se que para a leishmaniose visceral humana foram realizados cerca de 1.800 exames e destes, aproximadamente 370 foram dados como positivos. Já para a leishmaniose visceral canina, foram realizados cerca de 18.000 exames e entre estes, 9.500 foram dados como positivos. Já para a leishmaniose tegumentar americana, foram realizados 310 exames e destes, apenas 83 foram dados como positivos. Já no gráfico 1, observa-se o percentual de positividade dos casos de leishmaniose. Destaca-se que para a leishmaniose visceral humana, os anos com o mais alto percentual de positividade foram os anos de 2017 e 2018. Já para a leishmaniose visceral canina, os anos de principal destaque foram 2018 e 2019, e para a leishmaniose tegumentar foram os anos de 2013 e 2015. Nas figuras 2, 3 e 4, pode-se observar as taxas de prevalência para a leishmaniose visceral humana, leishmaniose visceral canina e leishmaniose tegumentar, respectivamente. Nas figuras 2 e 3, observa-se que para a leishmaniose visceral humana e para a leishmaniose visceral canina, a taxa de prevalência se apresentou de alta para muito alta na maioria das regiões geográficas do estado. Já em relação à leishmaniose tegumentar, observa-se que a taxa de prevalência se concentrou principalmente nas regiões geográficas imediatas de Campina Grande, Mamanguape e João Pessoa. Além disso, observou-se que algumas variáveis independentes, como o número de habitantes, a população canina, o índice de desenvolvimento humano, a taxa de analfabetismo, entre outros, eles estão estatisticamente correlacionados à leishmaniose visceral humana e leishmaniose visceral canina. Entretanto, para a leishmaniose tegumentar, não observou-se nenhum
nenhuma variável independente com significância estatística. Outros estados do Nordeste também apresentaram um decréscimo dos casos de leishmaniose visceral, como a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Norte e o Piauí, de acordo com os dados do SINAM. Ainda de acordo com o SINAM, para a leishmaniose tegumentar americana, os estados de Alagoas e Sergipe apresentaram um considerável aumento durante os últimos anos. Destaca-se ainda que o Nordeste ele foi responsável por mais da metade dos casos de leishmaniose visceral em todo o país. Vale ressaltar também que a leishmaniose visceral ela é uma doença totalmente influenciada por inúmeros fatores, dentre eles fatores sociais, ambientais. Portanto, o processo migratório no estado ele pode ter favorecido o aumento dos casos de leishmaniose, tanto visceral, humana, quanto canina. E esse processo migratório, ele traz inúmeras consequências que acabam sendo prejudiciais para a saúde pública e para a dinâmica administrativa do estado. Portanto, conclui-se que a leishmaniose visceral ela é uma doença de considerável prevalência no estado ao longo de todo o período estudado, isto é, de 2012 a 2020, considerando-se então que ela é um problema de saúde pública. A leishmaniose visceral ela se manteve em expansão pelo estado, entretanto, para a leishmaniose tegumentar, observou-se uma retração. Sendo assim, faz-se necessária a criação de medidas, programas e políticas públicas visando reduzir a expansão da leishmaniose ao longo da Paraíba, considerando todos os fatores explicitados no estudo. Agradeço imensamente à minha professora orientadora, Caliandra Lima, e ao meu co-orientador, professor Alan Batista. Agradeço também à Pró-Reitoria de Pesquisa, à Universidade Federal da Paraíba e ao CNPq por tornarem este estudo possível. Obrigada!